Pronto, boa tarde. O meu nome é Joana Galego, trabalho na F4S e sou técnica de detecção remota. Pronto, o que é isso? É trabalho com imagens de satélite e drone para prever certos aspectos na paisagem. Pronto, através dos robôs de Pixar. Pronto. Então, o trabalho que eu trago aqui é o mapeamento digital preditivo de propriedades superficiais do Sol através de detecção remota e análise estatística multivariada. Então, começo aqui por falar primeiro das propriedades do Sol, que vocês já é do conhecimento de todos, mas é só para dar um bocado a ideia do esqueleto, como é que uma coisa vai parar à outra. Detecção remota no estudo dos solos, interpolação de dados geoespaciais e um estudo de caso. Pronto. Relativamente às propriedades do Sol, estas propriedades incluem principalmente a cor, a textura, são os elementos mais importantes, humus e as estruturas do Sol. Relativamente à cor, a cor é a propriedade principal física que pode ser vista ao olho nu e é útil na interpretação de informações valiosas sobre o ambiente do Sol, portanto pode ser muito importante na avaliação e classificação do Sol. Como podem ver ali, temos ali uma paleta de cores em que, por exemplo, o branco indica a predominância de sílica, ou a presença de sais ou feldspato, o vermelho é o predomínio de óxidos de ferro e o castanho e o preto indicam o nível ou o tipo de matéria orgânica. Um triângulo destas cores pode indicar o tipo de Sol que é. Os 4 fatores principais que determinam a cor do Sol são matéria mineral, matéria orgânica, a natureza e a abundância do ferro e o teor em umidade. Se entendermos o que determina a cor do Sol, poderemos usar uma cor para fazer uma inferência sobre a história, a química e a hidrologia. Por exemplo, uma mudança óbvia na cor dos horizontes é uma indicação real de mudanças nas propriedades do solo, que são resultado da atividade biológica, do movimento da água e da meteorologia, das alterações climáticas, que tanto se fala agora. Relativamente ao humus, é uma substância orgânica, castanho escuro, composta de matéria orgânica, vegetal ou animal, em decomposição, que fornece os nutrientes às plantas e aumenta a capacidade do solo e derreter água. O humus melhora significativamente a estrutura do solo e contribui para a retenção de umidade e nutrientes. Na agricultura, o humus às vezes também é usado para descrever compostos maduros ou composto natural extraído de uma floresta ou de uma fonte espontânea para o uso da correção do solo, como foi referido pelo Nuno ali há bocado. O humus também controla a cor do solo. Quanto maior o conteúdo do humus, mais escura é a cor do solo. Pronto, relativamente à textura, que é o resultado da percentagem de areia, silt e argila, refere-se ao tamanho das partículas. Temos a argila, que é formada por partículas mais pequenas, onde há mais retenção de nutrientes e de água. A silt são um bocadinho maiores, as partículas, tamanho médio, retêm mais água do que as areias, mas são facilmente lixiviados por água corrente. Contém mais nutrientes para as plantas do que a areia. Depois temos a areia, que é partículas maiores, são suscetíveis à erosão, retém pouca água e é propensa à seca. Pronto. Porquê é que eu estive a falar disto tudo? Isto é tudo uma questão de cor, de texturas. Pronto. Como é que se vê isto? A olho nu ou fotografia? E então, aqui entram os satélites. Temos aqui em cima o radar, no lado direito superior. Temos aqui um óptico, que é o Sentinel-1, Sentinel-2. Aquilo são as bandas. Temos ali a luz visível, que é o que nós conseguimos ver ao olho nu. E depois temos o espectro do lado direito e esquerdo, que são das que nós não conseguimos ter percepção. Por exemplo, os infravermelhos conseguem detectar calor, pronto, é mais para a temperatura. O radar são pulsos, não é óptico, mas dá para inferir questões como a umidade, a textura do solo, porque são pulsos que vêm, recebemos e dá para ver principalmente as estruturas verticais. Então, uma grande variedade de propriedades do solo importantes para a agricultura, incluindo, como eu disse, as texturas, teor de umidade, pH, ferro, etc., podem ser quantificadas com a detecção remota.
As regiões do visível e do infravermelho próximo são mais comuns de serem usadas para inferir as propriedades do Sol, com as regiões da ultravioleta, infravermelho médio e o infravermelho térmico, como eu disse. Então, também temos ali o drone, que também é muito usado para a agricultura de precisão. Aqui eu trouxe-vos uma imagem radar. Os pulsos podem ser transformados num aspecto visual. Aqui, por exemplo, foi para distinguir culturas no solo, com a conjunção de várias bandas, de vários tempos diferentes, época do inverno, mais primavera, e então conseguimos distinguir todas as culturas. Isso e texturas e o crescimento vertical das plantas. Pronto, o Sentinel-1 conseguimos obter imagens de 6 em 6 dias e a resolução espacial costuma ser de 20 metros, mas dá 5 a 20, pronto, depende do tratamento. Na imagem óptica temos, por exemplo, o Sentinel-2, que passa de 6 em 6 dias, porque são 2 de cada, que estão sempre em órbita, e tem uma resolução espacial de 10, 20 e 60 metros, dependendo das bandas a ser usadas. Pronto, como eu disse, é de 5 em 5 dias. E então, agora a falar das propriedades do Sol. Através de variáveis como o modelo digital do terreno, que tem muita influência nas propriedades do Sol, os fluidos. Depois podemos, a partir do modelo digital do terreno tirado por radar, podemos chegar a uma carta de topografia da erosão hídrica do solo, que é feita a partir dos estudos de fluidos. E a carta de ocupação do solo também é realizada usando ambos, o óptico e o radar. Aqui, outra variável importante para inferir as propriedades é a umidade do solo. Aqui realizamos um estudo longitudinal, transversal, ao longo do ano. Por acaso aquele último é de há dias atrás, é de 23 deste mês. E então, vemos aqui as mudanças de umidade ao longo do ano. Pronto, e aqui com a meteorologia consegue-se ver que condiz as alterações desde dezembro, está de 2 em 2 meses, dezembro, fevereiro e por aí em diante. Isto é muito importante por causa da erosão e é uma variável que dá para fazer. Agora, é a interpolação dos dados da amostragem através da geoestatística. Primeiro é feito o trabalho de detecção remota e depois da geoestatística. A geoestatística utiliza os dados de autocorrelação espacial entre os pontos, ou seja, tem que se tirar uma série de dados da amostragem, tem que ser bem planeados, conforme o uso do solo e a área toda, a paisagem. Tem que ser feito um estudo da paisagem e depois interpola-se os dados espacialmente com aquelas variáveis que eu mostrei. Às vezes tem que sim inserir mais algumas, dependendo do sítio, do local, é variável. E temos depois os resultados. Eu trouxe, não havia dados suficientes aqui em Arruda, porque o mínimo para esta área, o mínimo tinha que ser 100 dados a mostrar. E então eu trouxe um estudo feito no Iraque para vos mostrar as potencialidades. Pronto, temos aqui a ver, por exemplo, fazer um mapeamento do potássio, do cálcio, magnésio, pH, a matéria orgânica, o teor de areias, o teor de argila. Dá para fazer estes estudos todos, o que poupa um bocado estar sempre a fazer a amostragem nos campos todos. Dá para fazer a interpolação e depois fazer uma análise de confiança para ver com dados de controle, usar dados, depois dados de controle para ver qual é o nível de confiança dos dados. Pronto, e é tudo. Muito obrigada pela vossa atenção.